Senhor Jesus, irmãos, amados de Deus, saudações a todos os inscritos do canal. Você que não foi inscrito, por gentileza, não perca mais tempo, se inscreva, deixe aí o seu like, comenta e compartilha. Precisamos de cada um de vocês, pois o YouTube está limitando os nossos conteúdos, né? Então não podemos esperar pela plataforma para indicar os nossos conteúdos, porque ela não vai. Então quem vai estar compartilhando, quem vai estar divulgando, quem vai estar indicando os nossos vídeos é cada um de vocês. Nós estaremos aqui no canal compartilhando, deixando o nosso like, assistindo a todos os vídeos e deixando os nossos comentários. Isso é muito importante. Você que já é inscrito, se certifique-se da sua inscrição. Está acontecendo a desinscrição, tá bom, irmãos? Em alguns canais estão acontecendo a desinscrição. Por exemplo, você tem o seu canal, né? Aí você entra no nosso canal, se inscreve, depois você sai, quando você vai voltar você não é inscrito, entendeu? Então é muito importante você se certificar a sua inscrição, tá? Eu quero intitular este vídeo, né, como você viu aí na capa, a capa do nosso vídeo, eu trabalhava para o diabo. Eu trabalhava para o diabo. Eu já falei, eu já disse, eu já me pronunciei aqui neste canal, né, que prostituição não é profissão, né? Prostituição é algo maligno que a pessoa, né, entra neste rumo para ganhar dinheiro, né? Vendendo a sua dignidade, comerciando a sua dignidade, né? E profanando o santo templo de Deus, que é o corpo nosso, né? O corpo é o templo do Senhor. E eu me recordo, irmãos, como você viu no vídeo anterior, né? Quando eu coloquei o silicone industrial. Quando eu coloquei esse silicone industrial, ele para mim foi o axé, né? Como os travestis se pronunciam em seus linguajares, né? Foi axé, foi que simboliza sorte, né? Para mim naquele momento eu estava no auge da transição, né? E eu não vi as consequências de um futuro bem distante, no caso hoje, né? Mas ali eu queria sim dar prosseguimento, né, à minha transição, né, de homem para mulher, fisicamente, porque interiormente eu sempre seria um homem, né? O que eu falo, por mais que até o homem mesmo faça a cirurgia, né, amputando seu órgão genital, né, para pôr um órgão genital feminino, ele sempre vai ser um homem, né? Deus o formou homem, assim também vice-versa, a mulher, né, que retira sua mama, ali entra num processo de transição para se tornar um homem trans. Irmãos, eu quero dizer que lá no interior, esta mulher, ela vai ser uma mulher. Ela sempre será uma mulher, porque Deus formou ela mulher. Por mais que ela não esteja satisfeita com o corpo, né, ao qual ela recebeu, né? E aí surgiram várias dúvidas, curiosidades, experiências, né, e pensamentos que formaram ela a entrar nesta vida de transição, né? Irmãos, ela sempre vai ser uma mulher, assim também o homem, né? Então, assim, eu passei muito, né, preconceito e discriminação, né, entre, né, a minha antiga classe LGBT, né? No tempo era a GLS, né? Os travestis e transexuais não estavam nem incluídos nas siglas, né? De uns anos para cá que incluíram aí os travestis e transexuais. Mas assim, eu sofri muito preconceito no meio LGBT,
por eu não ter um silicone, por eu não ter uma plástica, por eu ainda não ter passado o processo de transição, né, do travesti. Porque quando eu caí na rua de prostituição, eu somente me vestia de mulher, né? Mas eu ainda não tinha nenhuma plástica, eu ainda não tinha feito nenhuma cirurgia, né? Eu ainda não tinha ingerido silicone industrial. Então, para cada uma das travestis plastificadas, né, eu era apenas um gay, um homem que se vestia de mulher. Então, eu coloquei o silicone industrial, não me preocupando com as consequências de um futuro bem distante, né? Que no caso seria hoje. E eu entendo, irmãos, hoje que cada passo que eu dei, né, foi um aprendizado em minha vida, né? E assim, o que eu quero compartilhar com os irmãos, que eu tive uma experiência nas ruas de prostituições, né? Experiências essas, se eu for contar aqui para vocês, nós vamos estender este vídeo para mais de um dia, né? Mas eu quero resumir, né, aqui neste vídeo algumas experiências que eu tive na prostituição. A prostituição, ela é algo que te distancia muito mais da presença de Deus, né? Como Deus não dá bênçãos, Deus não abençoa o ímpio. Eu digo isto, irmão, porque eu era uma pessoa ímpia. Eu era uma pessoa que frequentava terreiros de umbanda e macumbaria. Sacrificava, oferecia e fazia rituais para eles, as entidades, né, que me ajudavam, que me davam, né, o dinheiro que eu pedia, o pataco, as entidades que me protegiam, os meus guias. Eu cegamente servia a cada um deles, né? E houve um dia, irmãos, que isso tudo, né, na minha vida, isso tudo na minha vida caiu por terra, né? Desde os meus 14 anos de idade que eu iniciei a transição na minha vida, né, fisicamente, tomando hormônios, deixando aflorar, né, as malícias e pensamentos malignos na minha vida. A partir dos 14 anos de idade, eu servi cegamente as entidades da macumbaria, pombogiras, exus, orixás. Fazia rituais, sacrificava e oferecia, né? E sempre quem me dava dinheiro era eles. E eu conversava com eles. Eu ouvia a voz deles. Eu via. Era uma coisa sobrenatural. Uma perseguição que eu passei na minha vida maior. Não foi de carne e sangue. Não foi de ser humano. Não. A perseguição que eu passei na minha vida maior foi as entidades souberem tomar convicção, tomarem conhecimento de que eu não mais estava com eles. Mas de uma hora para outra, Deus, com a sua mão poderosa, arrancou-me daquele poço, daquela vida, daquela situação. E este depoimento eu quero registrar aqui, que somente Deus poderia me tirar daquele lugar. Porque eu sofri perseguição já na presença de Deus. Eu lembro que quando eu orava dentro de casa, eu ouvia passos, eu ouvia rugidos, eu ouvia gritos. E não eram pessoas, eram os próprios demônios. Eu lembro que no início da minha conversão, muito foi a luta que eu enfrentei para mim estar de pé hoje na presença de Deus.
O diabo, ele não aceitou em perder a minha alma. Mas eu vou te explicar. Quando eu aceitei a Jesus, eu vi que o diabo era mentiroso e as entidades eram fracas diante a um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Eu tive o conhecimento pleno do que é Jesus Cristo e da dimensão do seu poder. Na rua de prostituição, eu descia na avenida, acreditando que as minhas ruas, quem abriria era Exu Tranca-Rua. Na minha vida, que eu vivi outrora, na prostituição, quando eu descia na avenida, eu tinha que acender um cigarro. Como se diz, os transexuais, travestis, um xanã, não é isso? Eu teria que acender um xanã, um cigarro, e deixar no canto da rua, por detrás da minha pessoa. Porque era para a minha pombogira, que dominava a minha vida, fumar aquele cigarro. Quando não, às vezes, dia de sexta-feira, eu levava uma champanhe. E sem olhar para trás, eu lançava. Não podia olhar para trás. E ela se explodia na rua. E todas as noites me eram produtivas. Eu acreditava que as pombogiras me enviavam os clientes certos. Eu acreditava que o Exu Tranca-Rua abria os meus caminhos. Eu acreditava que Oxóssi estaria comigo, porque ele era o meu pai da mata. Ele era o meu guia orixá. Ele era o meu Deus. Ele era o meu Oxalá. Era assim que eu pensava. Era assim que eu acreditava. Eu acreditava cegamente, eu acreditei cegamente, eu confiei cegamente nas entidades da Umbanda. Até um exato momento que eles se calaram para mim. Então eu vi, analisei, olhei e observei que se durante toda a minha vida, praticamente, eu ofereci, sacrifiquei, servi do bom e do melhor para cada um deles. E no momento em que eu mais precisei, eles não puderam me ajudar. Eu tomei convicção de que existiria alguém mais poderoso do que eles. E eu queria estar do lado de quem tinha todo o poder. Ainda mais naquela situação que eu me encontrava. E a minha vida na prostituição foi uma vida que eu ganhei muito dinheiro. Era uma vida muito fácil. Eu saía para a rua, voltava com milhares. Teve noites que eu já voltei com 30 mil reais da avenida. 30 mil reais. Contando cédula por cédula. Perdi até a conta. Sozinho no apartamento, ao uso de entorpecentes de cocaína, maconha e uísque. Uísque. Liguei para minha mãe. Eu lembro que eu estava em São Paulo, capital. Morava num prédio muito bonito, muito lindo, 23º andar, prédio Copan, em frente ao Love Story, próximo à Praça da República. Eu liguei para minha mãe de madrugada e eu falava para minha mãe: mãe, eu não sou feliz, eu não tenho felicidade, eu não sou alegre, a minha felicidade ela é momentânea. Eu tenho condições de bancar qualquer pessoa, eu tenho condições de entrar em qualquer lugar, mas eu não tenho felicidade, eu não sou alegre. Minha mãe, coitada, falava: meu filho, volta para casa. Lembre-se que você pode ir até qualquer canto que você for desse mundo.
Mas sempre que você desejar voltar, nós estamos aqui de braços abertos para receber você, te amar e te acolher. Mas a minha ignorância era maior, o meu orgulho era maior do que a humildade. Eu creio que nem humildade eu tinha, porque por eu ser uma pessoa vulgar, prostituta, não existia humildade na minha pessoa. Eu até questiono Deus muitas das vezes, dizendo: Pai, por que, Senhor? Eu estou vivo? Porque o Senhor resolveu colher a minha mãe, uma mulher honesta, trabalhadora e boa, ao invés de mim, que foi uma pessoa antissocial, egoísta, egocêntrica, doente mental, antissocial, ruim. Eu não tenho nenhuma vergonha, irmãos, de falar quem eu fui. Hoje, graças a Deus, o Pai, o Senhor fez em minha vida uma transformação. Eu não tinha esta conexão. Eu era uma pessoa bastante vulgar e desacreditada. E hoje Deus, Ele trabalha cada dia na minha vida, né? Deus, Ele reconstruiu a minha história. E eu quero dizer para você que o silicone industrial, para mim, naquela época, foi um auge. Eu formei um corpo, quadril, bunda, pernas e seios. Um corpo feminino, um corpo de mulher, né? Fiquei muito feliz, dei muito close, ganhei muito dinheiro com silicone industrial, com o meu corpo de mulher. Dinheiro este que eu gastei, acabou. O que o diabo me deu com uma mão, ele me arrancou com a outra, né? E os tempos se passaram, irmãos. Eu aceitei a Jesus, cortei o meu cabelo. Era a única coisa que eu poderia fazer, que estava ao meu alcance. Se eu pudesse arrancar o silicone naquele momento, com as minhas mãos, eu teria arrancado. Mas não estava ao meu alcance. O que estava ao meu alcance era cortar o meu cabelo. Então eu escolhi cortar o meu cabelo. Deu mais de 350 gramas. Mais de 55 centímetros. Meu cabelo liso, longo, bonito, virgem. Eu doei para uma casa de instituição de criança com câncer. Programa esse que entrou em contato comigo para agradecer e orar pela minha vida. E a partir daquele dia, eu ganhei intercessores pelo ministério ao qual Deus me confiou. Eu quero dizer para você que eu não tenho ministério. O ministério é que me tem. Eu não sou dono do meu ministério. O meu ministério é que me possui. O ministério da palavra, o ministério da libertação, o ministério que Deus confiou em minhas mãos. Naquele momento estava ao meu alcance cortar o meu cabelo. O cabelo, ele simbolizava a força da pombogira que dominava a minha vida. Eu cortei. Meu cabelo ficou curto. Eu tive palavras de incentivo. Você vai conseguir. Você vai vencer. Somente creia. Somente olhe para Deus. Eu tive essas palavras. Você vai construir uma família. Você vai ter frutos. Você vai ser um grande homem de Deus. Eu tive muitas palavras dessas, que me incentivaram a permanecer firme.
a partir do momento que eu aceitei a Jesus. Mas também, irmãos, eu tive palavras de desânimo. Eu tive palavras de fracasso. Eu tive palavras negativas. Você não vai conseguir. Você tá louco? Tá colando as placas? Tu vai se arrepender, cara. Como é que você vai se prostituir quando você sair daqui da cadeia? Tu tá louco? Tu vai se arrepender. Eu não dou um mês para você se arrepender. Palavras negativas eu recebi. Seu cabelo vai crescer de novo. Agora ele vai crescer mais bonito, mais cheio, mais longo, mais brilhoso. Deixa seu cabelo crescer. Volte para a prostituição. Fique, permaneça na homossexualidade, porque você nasceu assim. Você nasceu errado. Você nasceu uma mulher em um corpo de um homem. As pessoas têm que compreender e entender a tua mente. Sabe o que eu fiz? Eu tapei os meus ouvidos. E eu não escutei essas palavras. Eu falei comigo mesmo. Eu já experimentei de tudo quanto o mundo pôde me oferecer. Não existe curiosidade em minha vida que em minha mente possa surgir. Eu quero provar de tal coisa. Eu quero experimentar de tal situação. Não. Aos meus 14 anos, eu mergulhei de cabeça neste planeta, neste mundo de engano. Eu poderia hoje ser um homem formado. Eu poderia hoje ter um bom emprego. Eu poderia hoje ter uma outra vida. Se eu tivesse seguido os caminhos que Deus ordenou para mim, arquitetou para mim. Você acredita que uma criança, antes de nascer, ela é conhecida por Deus, ela é santificada pelo Senhor e ela é enviada às nações pelo mesmo? Você acredita nisso? Que quando você vem à Terra, você já vem com a sua vida arquitetada. Só que aí quando você vai criando e formando a sua mente, você vai optando a tomar as suas próprias escolhas. Não vivenciando as escolhas que Deus preparou para você. Irmãos, as nossas consequências são frutos de nossas escolhas. A prostituição, para mim, no auge daquele tempo, foi muito bom. Eu recebi palavras de ânimo, palavras de tristeza, palavras de incentivo e palavras de derrota. Mas uma coisa que estava ao meu alcance naquele momento era cortar o meu cabelo. E eu cortei o meu cabelo. Aceitei a Jesus, fui discipulado, me batizei. Um só batismo, uma só fé, um só Deus, não é isso? Caminhei com Cristo. Deus levou a minha mãe, voltei para minha cidade. Permaneci alguns meses. Fui embora para o interior de Rondônia, que é o meu estado. Conheci minha esposa. Nunca menti uma vírgula. Aliás, nunca omiti uma vírgula do que eu vivi, do que eu presenciei, do que eu fiz e do que eu vi para minha esposa. Minha esposa é minha amiga. Minha esposa é minha companheira
Minha esposa, ela é minha confidente. Minha esposa, ela é minha parceira. Minha esposa, ela é minha mãe. Minha esposa, ela é minha mulher. A minha esposa, ela é minha amiga. A minha esposa, ela é uma pessoa que Deus preparou para pegar a minha mão e caminhar comigo neste mundo, até enquanto vivermos. É a minha mulher. Uma mulher louca por abraçar a minha vida. Com silicone ainda industrial no corpo, eu me casei. Eu lembro que a primeira vez que eu fui ter relação sexual com a minha esposa, eu apaguei a luz. Porque eu não queria que ela visse o meu corpo de mulher. Seios, bunda grande, quadril. Não. Isso é uma humilhação para ela. Minha esposa ligou a luz. Meu amor, eu não tenho vergonha de você. Eu casei com você, sabendo o que você foi e sabendo o que você tem dentro do seu corpo. Minha esposa, ela sempre me colocou para cima, enquanto muitas pessoas queriam me colocar para baixo. O silicone industrial, na minha vida, no meu corpo, até então ele não tinha sido um empecilho. Algo de prioridade que eu queria arrancar de dentro de mim. Até porque eu não tinha condições. Tentei pelo SUS, mas eu não consegui. Fiquei esperando. E até agora eu estou esperando. O SUS demora. Aqui na minha cidade. Não consegui. Para me colocar foi muito fácil. Eu tenho certeza, se eu precisasse de algo que fosse para bom proveito, aliás, não existe bom proveito, mau proveito do mundo, eu creio que eu já teria conseguido. Porque tudo para o mundo é mais fácil. Você já percebeu isso? Que tudo para o mundo é fácil. Agora, quando se trata das coisas de Deus, tudo dificulta, tudo fica difícil. Levanta empecilhos, levanta barreiras, levanta obstáculos e você não sai do lugar. E você ora, você jejua, você consagra, você busca, você pede. Pede mal? Não, pede certo. Mas que Deus é esse que não nos ouve? O Senhor é maravilhoso. O Senhor, Ele é fiel. Quem sou eu sem Deus? Nada. Quem é Deus sem eu? Deus. Chegou um momento, depois de 5 anos, com o silicone industrial dentro do meu corpo. Quadril, bunda, seios, corpo de mulher. Depois desse tempo e período, processo árduo que eu passei na presença de Deus, com o silicone industrial dentro do meu corpo, uma bomba relógio, eu descobri que Deus me provou para ver se de fato eu queria, estava preparado para receber as suas bênçãos. Eu lembro-me de quando eu me converti, eu passei muita necessidade, né? Eu não tenho nenhuma formação profissional. Já trabalhei com vendas. E fiquei um período de tempo neste trabalho, né? Até minha filha completar 1 ano. Foi quando a gente fechou e trancou as nossas agendas. Que eu sempre gostei de viajar com a minha esposa e a minha filha para fazer a obra do Senhor. Atender algumas agendas, né? E quando a minha esposa teve a nossa filha,
eu não aceitei viajar sozinho. E eu tranquei as agendas e fiquei atendendo somente a minha cidade, né? E comecei a trabalhar. Eu trabalhava das 8 a meio-dia, vinha almoçar, 2 horas eu retornava para o trabalho, e 6 horas eu retornava para casa. Não me impedia os meus trabalhos na igreja, a obra de Deus. Eu tinha um tempo cronometrado para trabalhar para o homem e para trabalhar para Deus. Porque nós éramos dependentes 100%, que nem somos hoje, da obra de Deus. Porém, quando nós paramos de atender algumas agendas para fora, nós ficamos somente na nossa cidade. E eu teria que trabalhar para pagar nossa energia, nossa água, comprar o leite da minha filha, comprar as fraldas da minha filha, que muito ela usou, sustentar minha esposa, sustentar minha casa, ser o provedor da minha família. E eu trabalhava no sol quente, porta a porta, vendendo. Tinha horas que eu encostava em algum lugar, o sol aqui é terrível. Eu costumo dizer que aqui em Rondônia, principalmente Porto Velho, é um sol para cada porto-velhense, é um sol para cada cabeça. É muito quente o sol aqui. Chegou vezes de eu me encostar em alguns lugares, sentar e dizer: por que é tão difícil a vida de um cristão? Poderia ser fácil. Eu lembro-me quando eu era na prostituição, nunca passei necessidade, nunca me faltou nada. Eu sempre tinha do bom e do melhor, marcas, roupas, sapatos, eu tinha do melhor. E eu servia o diabo. Eu trabalhava para ele. Eu trabalhava para o diabo incansavelmente. Chegou o dia de eu virar madrugada na rua de prostituição. Chegava às 6 horas, saía às 6 horas da manhã. Incansavelmente. Quantas vezes abria a geladeira, não tinha nada. Mas Deus sempre me surpreendia com o necessário. Aí eu me lembrava o povo. O povo de Deus. Que Deus livrou do Egito e foram livres da mão de Faraó. Eu lembro-me que Deus preparava o maná para cada um deles. Mas era uma porção que dava somente para aquele momento. E Deus falava: não guarde para o outro dia. Comam o que vocês conseguirem comer. E existiam alguns rebeldes entre eles que guardavam para o dia seguinte. O que acontecia? Amanhecia cheio de bicho, podre. Deus sempre nos dava o necessário. Mas no mundo, quando eu trabalhava para o diabo, eu tinha que sobrava, né? E hoje, na presença de Deus, tudo se torna mais difícil. Glorificado seja o nome do Senhor por cada dificuldade. Porque feliz é aquele que passa por provação. Porque logo depois da prova, serão aprovados. Eu quero dizer para vocês que essa esperança cresceu dentro de mim, de retirar esse silicone industrial.
E eu recebi não boas notícias, né? Concernente à retirada do meu silicone industrial. Mas eu continuo perseverando, orando e pedindo a Deus uma resposta, um norte, uma direção para a minha vida. Porque não mais que nunca, hoje, eu quero tirar esse silicone industrial do meu peito, da minha nádegas. Eu quero ter o meu corpo masculino uma outra vez. E eu creio que Deus, Ele é fiel para me ajudar. E eu peço a você que ore por mim. Me apresente em suas orações. Você que puder me ajudar com oração, intercessão, clamor, me ajude. Porque eu estou numa guerra espiritual. Eu estou numa fila que eu não saio do meu lugar. E eu não estou revoltado, porque Jesus, Ele é o Senhor quem vai providenciar esta cirurgia. E eu digo aqui que os últimos serão os primeiros. Amém? A minha cirurgia vai ser Deus quem vai preparar. Eu não vou mais acreditar no homem. Eu não vou mais esperar no homem. Eu continuo aguardando no Senhor e esperando no Senhor. Eu procurei fazer uns orçamentos em algumas clínicas particulares. É um absurdo. É um absurdo. Mais de 40 mil reais as duas cirurgias. A cirurgia do meu peito ficou em torno de 28 mil. E a das nádegas ficou em torno de 33 mil. Com um ótimo cirurgião. Mesmo cirurgião que retirou a prótese do meu amigo Marcelo Messi, né? Me fugiu a memória o nome desse cirurgião plástico, mas ele atende no Rio de Janeiro, Copacabana. É um ótimo cirurgião, tanto fora do Brasil quanto dentro do Brasil. Ele foi o melhor cirurgião que me ajudou a fazer um preço acessível para mim, à vista de outros que me cobraram bem mais além de 50 mil reais. Este cirurgião, ele fez um preço muito em conta para mim, né? Eu até lancei uma campanha, fiz um banner, fiz um vídeo, coloquei nas redes sociais, coloquei aqui no nosso canal, mas eu consegui arrecadar R$ 1.271, muito pouco para o valor total das duas cirurgias, né? Então, novamente, eu recebi uma proposta, uma promessa, e eu deixei de lado. Mas aqui eu quero dizer para cada um dos meus irmãos, vocês que puderem me ajudar, eu estou de braços abertos, de coração aberto, para receber a tua ajuda. Eu vou deixar o número do meu WhatsApp, é 69992586374. Este é o número de telefone que eu atendo os meus irmãos inscritos e seguidores, tanto do Facebook, do Insta e do YouTube. Este número é apropriado para vocês. 69992586374. É a minha chave Pix também, para você que sentir no seu coração em me fazer uma oferta. Talvez você seja um empresário. Talvez você tenha um voto com o Senhor de contribuir em uma obra. Em uma obra de Deus. A minha vida, ela tem sido uma obra do Senhor. Semeia no meu ministério.
semeia na minha vida. Oferte na minha vida, não pensando que você está ofertando dinheiro, mas oferte na minha vida pensando que você está plantando uma semente que vai lhe gerar frutos em um futuro para você. Me ajude a realizar o meu objetivo. Me ajude a fazer estas cirurgias. Em nome de Jesus. Eu deixo aqui o meu apelo. Eu deixo aqui a minha petição. E eu conto com você, que pode me ajudar. Compartilhando, deixando seu like, se inscrevendo e deixando seu comentário aqui. Você que pode ofertar na minha vida, oferte R$1, R$2, R$5, R$10, não importa. A sua semente vai gerar o meu objetivo realizado. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e prospere a tua história. Amém? Glória a Deus, glória ao Senhor, glória a Jesus. Compartilhe esse vídeo e nos ajude, em nome de Jesus Cristo.